Você é do lucro real? Então fica comigo porque esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre um dos desdobramentos de perda no estoque. Bom, não é nem preciso falar que além do próprio valor investido no estoque relacionado à parcela de perda, você também perde tributo, quando a gente fala de substituição tributária. E aí, se você não fizer o estorno do ICMS, quando a mercadoria não é tributada com ST, o que quer dizer esse estorno? Quer dizer que quando entrou no estoque, o sistema separou o ICMS. Se você perdeu, você não vai vender. Então, você precisa voltar com esse custo do imposto para a formação do custo desse estoque. As lojas que não fazem contabilização de perdas estão incorrendo num risco muito alto de sofrerem autuação por parte da fiscalização do ICMS. Mas esse foi apenas um modo de fazer uma introdução para você entender o que vem a seguir. Se você é do lucro real, como o próprio nome diz, o sistema, essa sistemática apura o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Se você está no lucro presumido, como o próprio nome diz, a legislação já dá um percentual que funciona como se fosse um lucro, mas é um lucro estimado. Ele não é real. Você pode ter um lucro real de 20, de 25, de 30 e por aí vai. Então, quando você opta pelo lucro real, esses tributos eles são calculados em cima da realidade da tua loja. Mas o legislador, que não é bobo nem nada, diz o seguinte: olha, a contabilidade vai encerrar o exercício. O que quer dizer encerrar o exercício? Quer dizer confrontar receita com despesa para apurar o lucro. Mas esse lucro que a contabilidade apurou não é aquele valor que serve de base para calcular os tributos do lucro real. Sueli, você está sendo contraditória. Não estou sendo contraditória. Existe um livro de apuração do lucro real, que a gente chama de LALUR. Ele tem duas partes. Essas partes são separadas em duas. Uma que volta com alguns custos para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, e outra parte que exclui. Vamos falar da parte que adiciona. E aí eu vou focar nas perdas. Se você perde, digamos, 5, 10% do teu estoque, você já está tendo um prejuízo, porque você não vai vender, você não vai ter lucro sobre aquela parcela. Mas na hora que a contabilidade faz esse confronto e apura o lucro, a gente sabe bem, quanto maior as despesas, o lucro é menor. E aí ele diz: não, eu não aceito isso. Você tem que pegar esse percentual aí, esse valor que você declarou como perdas e voltar com ele para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, para calcular esses impostos com valor maior, porque o fisco não é bobo nem nada. Entende por que você precisa não apenas contabilizar as perdas, mas ter atenção para essas medidas de prevenção. Quanto menor o índice de perdas você tiver na tua loja, menor vai ser o risco de autuação, porque, na verdade, se você contabilizar, você está fazendo os estornos de tributos devidos em relação a ICMS, em relação a PIS e COFINS. Você está voltando com imposto para o teu caixa, como é o caso da substituição tributária. E aí você também vai estar satisfazendo a fiscalização no que diz respeito à base de cálculo da contribuição social e do lucro da pessoa jurídica. Tudo que acontece dentro da empresa a gente chama de fato contábil e sim, precisa ser contabilizado. Então, eu sempre digo, venda não é tudo. Venda com lucro é o objetivo maior. Se você ficar apenas preocupado em vender e não olhar para a formação do teu custo, se você não olhar para a tua realidade financeira, você hoje,
simplesmente vai tomar decisões muito distorcidas dessa tua realidade. Um exemplo muito claro disso é aqueles preços sugeridos. Você pode perder, por exemplo, refrigerante, que caiu uma caixa, caíram 2 caixas e houve uma quebra. Isso é uma maneira de perder. Então, se você está falando de substituição tributária, se houve uma perda e você não contabiliza, você pagou a substituição tributária e deixou o dinheiro para o Estado. E não é isso que a gente quer. Se você deixou o dinheiro para o Estado, significa que você não tirou desse custo a ST. Ou seja, o teu preço, a tua base, que é o norte para a tua precificação, está distorcida. Então eu vou falar até o final dos meus dias. Antes de tomar qualquer decisão sobre ações para vender mais, para melhorar a beleza da tua loja, para layoutizar, para comprar equipamentos novos, olha para a formação do custo. Se você tem uma formação do custo adequada e condizente com essa realidade, qualquer outra decisão que você vier a tomar vai ser uma decisão acertada e a chance de qualificar ainda mais o resultado desse trabalho de layoutização, de compra de equipamentos novos, vai ser muito mais valorizado.